saudar o nosso candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que tem também percorrido o Brasil e o interior de São Paulo com muita garra, e com o nosso Fernando Haddad, nosso candidato que lidera todas as pesquisas aqui no estado de São Paulo. Queria saudar o companheiro Boulos, que está difícil encontrar com ele, porque ele está sempre na periferia, lá amassando barro e puxando voto, viu, Luciana? Saudar também Luciana Genro, essa grande e combativa companheira. Saudar nossa querida Marina, que já esteve conosco essa semana passada, e uma grande contribuição nesse momento. Saudar meu querido companheiro de bancada e ex-MEC também, Cristóvão Buarque, sempre lutando aí pela educação brasileira. Agradecer a presença. Saudar Henrique Meirelles, que deu uma imensa contribuição ao nosso governo à frente do Banco Central e segue muito presente no debate econômico do país. E essa liderança histórica aqui, João Vicente Goulart, que representa um momento tão importante da história política do país. Saudar todos os demais presentes, nosso presidente do PSOL, estamos aqui agora, e nosso senador de sempre, Juliano e Randolph. Randolph tem acompanhado a gente em todas as agendas. Eu queria dizer um pouco que essa mesa, como disse o presidente Lula naquele lançamento, quando a gente oficializou a chapa, é o encontro dos diferentes para derrotar o antagônico. É um momento de construção de uma aliança que essas lideranças todas se manifestaram politicamente, publicamente, em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, contra essas ameaças que a democracia brasileira vem sofrendo, e nós construímos esse momento para expressar um pouco a necessidade de união do país, de convergência, de diálogo. As diferenças políticas existem aqui, elas são históricas, o Brasil conhece, mas elas não estão acima do desafio que nós temos pela frente nessa encruzilhada histórica da democracia brasileira. Então, eu queria passar a palavra ao nosso candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que foi o grande arquiteto desse momento aí, que trabalhou na construção desse entendimento e dessa manhã. Então, por favor, Geraldo. Muito bom dia, presidente Lula, Marina Silva, Luciana Genro. Uma alegria estar aqui com o Cristóvão Buarque, Guilherme Boulos, Fernando Haddad, disputou a presidência, nosso candidato a governador aqui em São Paulo, doutor Henrique Meirelles, João Vicente Goulart, Aloysio Mercadante, coordena o programa de governo, o Juliano, presidente do PSOL, nosso senador Randolph, todas as lideranças aqui presentes. Todos nós aqui fomos candidatos, presidente Lula, a presidente da República, em momentos diferentes, mas todos fomos candidatos. Tínhamos projetos diferentes para o Brasil, mas sempre tivemos algo em comum, que é a pedra basilar, o princípio, que é o respeito à democracia e o respeito ao povo brasileiro. Eu acho que essa é o que nos une nesse momento singular e triste da história do Brasil, quando se questiona o processo democrático, se tem saudade da ditadura, e é hora de reafirmarmos a nossa convicção pela democracia. Então, é um momento de grande alegria reencontrar aqui lideranças com espírito público que pensam de forma diferente em muitos setores, mas que estão comprometidas com a democracia brasileira. Violência, morte, negacionismo não é política, é antipolítica. Política é arte e ciência ao encontro do bem comum. E essa arte e ciência ao encontro do bem comum pressupõe o diálogo, pressupõe a conversa, pressupõe o entendimento para se poder avançar mais em benefício da população. Então, é com grande alegria, presidente Lula, que vejo aqui lideranças as mais expressivas, e cada uma com grande representatividade, em áreas também de grande significado da vida brasileira,
presentes aqui para trazer o apoio à candidatura do presidente Lula, que, neste momento, representa uma grande esperança para o povo brasileiro. É com alegria que estamos aqui todos juntos. Vamos, então, passar a palavra, cada um fazer a sua manifestação, uma breve manifestação, começando pelo Guilherme Boulos, essa liderança pujante aí do movimento popular e da política nacional. Por favor, Guilherme. Obrigado, Mercadante. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu acredito que esse encontro que nós estamos fazendo hoje vai ser lembrado mais adiante como um momento histórico. Há quase 40 anos, nós tivemos um palanque que uniu forças diferentes da vida política brasileira, exigindo eleições diretas, para derrubar uma ditadura militar. E hoje nós vemos novamente forças distintas do campo democrático brasileiro, com posições diferentes, mas se unindo justamente para preservar a democracia brasileira. Você sabe, presidente Lula, quando eu estava entrando aqui, a imprensa perguntou, pô, mas as diferenças que vocês tinham, você tinha diferença, falou não sei o quê, o Meirelles, o Alckmin, veja, todos conhecem as nossas diferenças aqui nessa mesa. Elas são públicas, mas nós estamos aqui hoje justamente para dizer que essas diferenças, por mais expressivas que sejam, elas são menores nesse momento histórico do que aquilo que nos une para preservar a democracia brasileira. Uma geração que veio antes da minha enfrentou perseguição política, enfrentou censura à imprensa, enfrentou torturas, enfrentou mortes, para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que daqui a 2 semanas a gente possa eleger os nossos representantes. Nós estamos, nesse momento, juntos, com o intuito de não deixar essas conquistas e essas liberdades escaparem pelas nossas mãos. E essa união expressa um entendimento conjunto de todas as forças políticas representadas nessa mesa, de que a eleição do presidente Lula, no próximo dia 2 de outubro, é essencial para a democracia brasileira. Para derrotar um fascista, alguém de personalidade autoritária, que ameaça as instituições democráticas, que ameaça as liberdades. Por isso, nós estamos todos juntos, hoje aqui, por Lula presidente. Pedir para Luciana Genro, essa histórica, militante e combativa. Estivemos juntos agora no comício lá de Porto Alegre, num belo momento da democracia também. Por favor, Luciana, muito obrigado pela presença. Posso falar em pé ou atrapalho vocês aí da... Então, eu quero falar em pé porque eu acho que esse momento é grave e é importante. Eu acho que a amplitude das forças políticas que se encontram aqui, Lula, elas demonstram a gravidade desse momento. E que nós compomos aqui, na verdade, uma frente antifascista. Acho que essa é a melhor definição para o que nós estamos todos e todas fazendo aqui hoje. Porque o projeto representado pelo Bolsonaro, embora ele não tenha conseguido ser implementado no primeiro turno como um projeto fascista, é um projeto fascista. É um projeto racista, misógino, LGBTfóbico, um projeto discriminatório e violento. E essa é a definição do projeto fascista. O projeto que quer eliminar os seus adversários, que são considerados inimigos de morte. Então, nós nos unimos aqui em torno de ti, meu prezado Lula, do teu nome, da tua força política, da tua liderança política, enquanto uma referência de massas para o povo brasileiro, porque nós temos a convicção de que a tua eleição vai nos possibilitar respirar novamente, para poder lutar por uma verdadeira democracia. Porque o que nós tivemos nesse país até hoje não foi uma verdadeira democracia. Uma verdadeira democracia pressupõe igualdade,
pressupõe acesso a serviços públicos de qualidade, pressupõe respeito aos direitos humanos de todos e todas. E até hoje nós não conquistamos isso. Mas nós estamos na iminência de um retrocesso ainda maior do que já tivemos nos últimos anos, se Bolsonaro for eleito. E essa unidade, já no primeiro turno, nos coloca este desafio de impedir que essa violência seja ainda maior no segundo turno e que nós possamos garantir, já no primeiro turno, uma vitória daqueles que defendem as liberdades democráticas, daqueles que estão pela garantia de que o povo brasileiro possa se organizar para lutar pelos seus direitos. E é a serviço dessa estratégia que nós, do PSOL, nos colocamos ao lado do Lula, ao lado de todas essas forças políticas que aqui estão, para elegermos Lula presidente e seguirmos a luta, que com certeza vai ser muito dura, para derrotar a extrema-direita, não só nas urnas, mas nas ruas, na vida real lá fora, no cotidiano dos enfrentamentos da classe trabalhadora, das mulheres. E as mulheres serão as grandes protagonistas dessa vitória do Lula. As mulheres, né, Marina? Que são as que carregam o piano da família, dos filhos, dos idosos. As mulheres são as que mais estão enxergando a importância de derrotar Bolsonaro e seu projeto fascista. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir levar o Lula à presidência e fortalecer ainda mais a nossa luta e a nossa mobilização. Estamos contigo, Lula. Queria agora passar a palavra ao nosso ex-governador, ex-ministro, ex-senador. A nossa bancada está quase dando quórum aqui, eu, você e a Marina. Já pode até iniciar a pauta da reunião. Passar agora para o querido Cristóvão Buarque, aí, esse educador. Bom dia a cada uma e a cada um de vocês. Eu estou aqui em primeiro lugar porque o Lula é o melhor que nós temos hoje para presidir o Brasil. De todos os candidatos, e isso eu já falo há bastante tempo, é o que tem mais condições de trazer coesão e rumo para o Brasil. Coesão que nunca tivemos muito por razões sociais e perdemos o pouco que tínhamos por causa do governo atual. E rumo, porque ele já demonstrou que é capaz de trazer empatia, compromisso social e presença internacional. O Lula é o melhor que nós temos hoje. Então, eu estou aqui, em primeiro lugar, por isso. Em segundo lugar, eu estou aqui porque nós precisamos barrar o risco, a tragédia, o assombro da reeleição do atual presidente da República. E Lula, além de ser o melhor dos candidatos, ele é quem tem mais condições de barrar essa tragédia brasileira. E, finalmente, eu estou aqui porque será uma tragédia termos o segundo turno. Eu não tenho dúvida que ele ganhará no segundo turno, se houver segundo turno. Mas serão 4 semanas imprevisíveis do ponto de vista de violência nas ruas, do ponto de vista de fake news para todos os lados. Eu estou aqui, portanto, porque o Lula é o melhor, porque o Lula é capaz de fazer um bom governo, porque ele é capaz de ganhar, o único que tem clareza de que pode ganhar, e porque nós precisamos evitar, de qualquer maneira, um segundo turno. É democrático 2 turnos. É democrático o voto no primeiro turno por quem está mais próximo e no segundo por quem está menos distante. Mas não é responsável hoje irmos para o segundo turno. Aqui está o Alckmin, com quem eu disputei a eleição em 2006 contra o Lula, e a Heloísa Helena também. Mas nós tínhamos clareza naquela época que, havendo segundo turno entre Alckmin e Lula, não seria nenhuma tragédia para o Brasil. Seriam pequenas discordâncias programáticas. Não é o mesmo hoje. Hoje é preciso ganhar no primeiro turno. Por isso eu estou aqui e por isso, Lula, muito obrigado por se dispor a esse esforço que você está fazendo para ganhar essa eleição, barrar Bolsonaro e governar o Brasil. Muito obrigado, Lula. Agora essa referência da luta ambientalista, ex-ministra,
ex-deputada, ex-senadora e presidenciável Marina. Prazer estar com você aqui hoje. Por favor, Marina. Bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Cumprimento todos os companheiros e companheiras, parceiros e parceiras de luta e de paz que estão nessa mesa, ex-candidatos à presidência da República, na pessoa do futuro governador de São Paulo, Fernando Haddad. Muito feliz de estar aqui com todos vocês e também quero cumprimentar aqui a minha colega Luciana Genro. É muito bom, Boulos, Cristóvão, enfim, João Vicente, Meirelles, futuro vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, nesse ato para darmos uma demonstração daquilo que nós estamos pregando para a sociedade brasileira. Presidente Lula, há exatamente 8 dias atrás, nós estávamos num ato, não com o peso dessa mesa que está aqui agora, porque são vários ex-candidatos a presidente da República, mas com o peso político, simbólico, que significa essa necessidade de uma reconciliação do Brasil consigo mesmo. Essa reconciliação do Brasil consigo mesmo, hoje o senhor é o que reúne as melhores condições para nos ajudar a realizar. E, sobretudo, para ajudar o povo brasileiro a realizá-la. Ontem, eu participei de uma caminhada com o Suplicy. E foi impressionante a forma como as pessoas saíam de todo lado para nos abraçar. Algumas delas até choravam e diziam: que bom que agora estamos todos juntos. Então, o ato simbólico, político e de natureza, talvez, para o registro da sociedade brasileira, é essa fotografia. Existem momentos na história em que a gente percebe que tem algo muito forte em jogo, que é a banalização do mal, como disse a Hannah Arendt. E o que é banalizar o mal? É achar que destruir o meio ambiente é algo que é em benefício do desenvolvimento, e nós sabemos que não é. Que destruir a educação é algo que se faz em nome de ideologias esdrúxulas, que são o tempo todo apresentadas para colocar pessoas incompetentes no MEC, meu querido Cristóvão. A banalização do mal é quando existem pessoas que, diante da morte, governador Alckmin, que nós sabemos que é um dos momentos mais difíceis da vida de uma família e de amigos, e de pessoas que já passaram por situações extremas, como o senhor, presidente Lula, e eu própria, e, enfim, de saúde pública, e a gente vê alguém tripudiando da dor, do sofrimento, do choro daqueles que estão enlutados. E eu poderia citar inúmeros exemplos aqui. Diante dessas circunstâncias, nós temos que ser uma superfície de sustentação para que o povo brasileiro derrote o Bolsonaro. E, nesse momento, o senhor reúne essas condições de ser a força gravitacional que está levando o povo brasileiro a fazer uma derrota ao Bolsonaro e a colocar um freio no bolsonarismo. Porque o que nós queremos aqui é mais que mudar de governo. Nós queremos mudar a realidade econômica, a realidade política, a realidade social, a realidade ambiental do povo brasileiro e criar um novo ecossistema político, onde quanto mais estrela no céu, mais claro seja o caminho. É muito bom que estejamos aqui para dialogar com todos os cidadãos, com todos os credos, com quem crê, com quem não crê, porque é lamentável que a gente, além de ter pessoas sendo assassinadas porque pensam diferente, pessoas atirando uma nas outras dentro da igreja. Isso não pode prosperar. E, com certeza, como a vida busca a vida, a democracia busca a democracia, o bom senso busca o bom senso, nós haveremos de ser vitoriosos, porque nesse lugar, nesse momento, está acima de nós algo que nos é muito caro a todos nós,
a democracia, o povo brasileiro, a proteção do meio ambiente e a legítima defesa do que há de mais sagrado para um povo que nós estamos aqui reunidos, para fazer a democracia que o Gandhi me ensinou. Certa vez, uma mulher foi levar um filho para pedir para parar de comer açúcar. E o Gandhi pediu para ela que voltasse depois de um mês. Ela fez uma longa viagem. E aí ela, com muito sacrifício, voltou de novo um mês após. E quando chegou diante dele, ele disse, pare de comer açúcar. E ela disse, mas, senhor, se fosse só para dizer isso, por que o senhor me fez fazer tanto sacrifício, comprar outra passagem, voltar de novo? E ele disse, é que naquela época eu ainda comia muito açúcar. Então, nós estamos aqui para dizer que a reconciliação que nós queremos dos brasileiros uns com os outros, das famílias, de todas as pessoas, nós estamos começando por nós próprios, mesmo com a diferença. Não queremos mais comer o sal amargo do ódio, da mentira, do desprezo pela democracia, pelo povo preto, pelas mulheres, pelos indígenas e por tudo que há de mais sagrado em uma nação. Eu parabenizo o senhor por esse esforço, por se colocar à disposição e se colocar a serviço para que o povo brasileiro, junto com todos nós, tendo o senhor à frente, liderando esse processo, derrote o Bolsonaro e o bolsonarismo. Antes de passar aqui para o João Vicente Goulart, queria destacar também a presença desse grande prefeito aí, coordenador da área de comunicação da campanha, e esse deputado federal, também em campanha para a reeleição, Rui Falcão, que tem dado uma contribuição imensa à campanha do presidente Lula. Eu queria passar agora para o João Vicente Goulart, uma liderança política histórica, hoje dirigente do PCdoB, e que tem contribuído muito no debate, especialmente no tema da reforma agrária do nosso programa de governo. Então, João Vicente. Bom dia a todos. Bom dia, companheiros, ex-candidatos à presidência. E bom dia, presidente Lula. Hoje nós vivemos um momento histórico de nossa nação, tão grave como aqueles momentos, talvez, posteriores a 64, aonde o manto da ditadura cobriu nosso país por 21 anos. Quero lhe dizer, presidente Lula, que essas tragédias nacionais acontecem em nosso país e delas temos que extrair toda a nossa sapiência, o nosso conhecimento para impedir que isso volte a acontecer em nosso país. Quero lhe dizer, nesse momento, que todos aqueles que lutaram pela democracia, que tombaram no caminho da restauração democrática em nosso país, todos aqueles que, de certa forma, estiveram presentes junto às reivindicações do nosso povo brasileiro, estão hoje depositando as esperanças na sua condução e na sua futura presidência da República. Sabemos que será difícil enfrentarmos todo o desastre provocado por esse último governo que não lhe deixou ser candidato nas eleições passadas em 2018. Sabemos que a luta é difícil e a união se faz necessária. E se faz necessária porque o Brasil está na frente de todos nós. O Brasil está na frente de nossas divergências. Lembro que lá no exílio, quando fizemos até aliança com a direita do país, até com Lacerda se fez para derrubar primeiro a ditadura e depois olharmos as nossas diferenças sentados posteriormente que pudéssemos derrotar a ditadura. O Brasil hoje precisa da sua condução. O Brasil hoje precisa que a esperança desse povo seja realizada de forma ampla e absoluta e que possamos extrair da cabeça de tantos brasileiros o ódio que se estendeu sobre a nação. Presidente Lula, quero lhe dizer que hoje o Brasil precisa da sua condução
e nenhuma diferença desses que aqui estão sentados e lhe apoiando será maior do que o apoio que lhe devemos e que devemos ao povo brasileiro. Quero lhe dizer, presidente, que confiamos, que o povo brasileiro confia na sua condução. Até a vitória, presidente. Até a vitória que nos unirá e reconstruirá a nossa pátria e nos salvará, principalmente desse manto negro do autoritarismo e desse manto negro do fascismo que pode vir a acontecer se assim continuarmos. Parabéns, presidente. Parabéns e conduza o nosso povo com a alta dignidade que Deus lhe deu e que Deus conduzirá com muita luz o destino de nossa pátria. Queria agora passar a palavra para Henrique Meirelles, foi presidente do Banco Central, um economista renomado, que deu imensa contribuição ao governo. Então, por favor, Meirelles, seja muito bem-vindo e diga a sua mensagem aí para o nosso país. Obrigado, Luiz. Presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, ex-candidatos a presidente da República, muitos candidatos hoje a cargos relevantes e importantes no país. Eu, na minha vida pessoal e profissional, eu sempre me baseei em fatos. Eu acho as opiniões muito importantes, eu acho que a política é fundamental, porque define a vida, em última análise, de todos nós. Agora, eu quero aqui me ater a fatos específicos e fatos que mostram uma comparação brutal, importante. Quando trabalhamos juntos no governo, o presidente Lula, e quando ele me convidou para trabalhar e servir como presidente do Banco Central do Brasil, nós trabalhamos 8 anos. Nesse período, mais de 10 milhões de empregos foram criados no Brasil. Isso é um fato. Isso não é questionável, presidente. Cerca de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Isso mudou a vida do país. Mudou o país, eu diria, por um longo tempo. Tivemos um crescimento médio de 4% durante esse período. Vamos comparar com os crescimentos agora. Está havendo uma injeção eleitoreira, melhor dizendo, de dinheiro, de recursos da economia, que vai criar um problema grande para ser resolvido à frente. É possível de resolver, presidente. É viável, será resolvido, mas é uma coisa que vai dar trabalho. E tudo isso faz com que a previsão de crescimento do Brasil seja 2 e pouco esse ano e 0,5% no ano que vem. Quer dizer, essa é a herança que está sendo deixada. Durante aquele período, além de um crescimento forte, 4% de crescimento em 8 anos, é uma coisa relevante. O último ano foi mais de 7%, ano 2010. Inflação na meta. No período em que a meta de inflação foi de 4,5%, de 2005 até 2010, a inflação média foi de 4,50%. Isso é impressionante. E, a longo prazo, a inflação na meta é que maximiza emprego, não há dúvida. E nós estamos vendo aí os efeitos desse descontrole inflacionário e fiscal atual, efeito que corrói o salário das pessoas, corrói o auxílio, corrói todo o padrão de vida da população. Olhando agora para o setor externo, naquela época, presidente, se você lembra bem, nós tínhamos aí a dívida com o FMI. Tinha uma diretora do FMI que vinha aqui todo ano para dizer o que o Brasil podia fazer. Era Ana Maria Rull. E ela cumpria a função dela, lógico, servidora pública internacional, vinha aqui para dizer o que é que o Brasil podia fazer, o que o Brasil não podia fazer. Chegamos a dever 30 bilhões de dólares ao FMI. Pois bem, as reservas internacionais encontramos 37,
que depois foram caindo, porque foram pagando compromisso, chegou a 15, enquanto o país devia 30 ao FMI. Pois bem, eu tive a satisfação, como presidente do Banco Central, de assinar o cheque pagando e dando adeus ao FMI, quando o Brasil decretou a sua independência financeira, pôde fazer aquilo que julgava necessário, que julgava melhor para o Brasil. Nós deixamos, presidente, na sua gestão, quando o senhor saiu do governo em 2010, nós tínhamos quase 300 bilhões de dólares de reservas internacionais. Isso aí deu condições ao país de enfrentar muitas situações difíceis, graves, inclusive dando uma base para que o país possa sair dessa situação difícil atual, porque as reservas estão aí. Apesar de tentativas diversas, a última é uma história de criar meta de reserva, que é uma coisa que não faz o menor sentido, que está se tentando, que, na realidade, é algo que limita completamente e diminui muito a efetividade e o valor das reservas. Mas isso não vai ser feito. Nós enfrentamos com sucesso, naquela época, a crise de 2008. O Brasil teve a menor e mais curta recessão no mundo. Enfrentou, o país enfrentou, tomou a medida certa, saímos e o país voltou a crescer. Em 2010 já estava crescendo de uma forma impressionante. Portanto, esse é um resumo dos fatos. Isto é, na minha opinião, o que interessa. É emprego, é renda, padrão de vida da população, né? E mostrar quem faz, quem realiza. Essa história de só falatório, etc., pode impressionar muita gente, mas eu acredito em fatos, presidente. Eu olho e vejo resultados do seu governo. Isso nos faz estar aqui. E, portanto, vamos em frente. Estou aqui com tranquilidade, com confiança, porque eu sei o que funciona e o que pode funcionar no Brasil. Muito obrigado. Queria saudar também o Gustavo, que é presidente da Fundação da Rede, agradecer a sua presença, Manuel Caetano, companheiro amigo, que teve 580 dias visitando o presidente Lula e ontem lavou a alma quando aquela massa inteira ali na Boca Maldita gritava "Bom dia, presidente Lula". Foi um momento muito bonito. O presidente, como o SBT, inclusive, editou a matéria, viu, Bergamasco, que era o presidente Lula saiu há 3 anos daquele encarceramento injusto e voltou liderando todas as pesquisas no comício de Curitiba. Queria saudar também Ricardo Galvão, presidente do INPE, que defendeu a ciência e também, por isso, foi perseguido. E, antes de passar ao nosso querido ex-ministro, grande ministro da Educação, Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, também lidera todas as pesquisas de São Paulo, eu queria explicar uma questão. A ideia desse encontro era chamar aqueles que disputaram com Lula. A Luciana, o Cristóvão, a Marina e o Alckmin disputaram a eleição com o Lula. O Boulos, o João Vicente e Meirelles não disputaram com a Haddad. Porque o Lula foi impedido de disputar as eleições e o Haddad o substituiu e tivemos essa disputa. A presidenta Dilma jamais disputaria com o Lula, ela foi a sucessora do Lula, então não fazia muito sentido, porque o objetivo dessa mesa aqui é esse, é mostrar os diferentes para derrotar o antagônico. Então, o Haddad está aqui porque foi o representante do Lula, sucessor do Lula, para fazer aquela disputa, e nós queríamos mostrar a amplitude e também a coragem de vocês que estão aqui, a generosidade e o sentido de nação, de democracia e de povo. Então, por favor, Fernando Haddad. Obrigado, Luísio. Queria cumprimentar a todos os presentes, em nome da Marina Silva, em nome do presidente Lula, homens e mulheres aqui nessa mesa, cumprimentar os companheiros todos que representam os partidos políticos. É curioso que essa mesa, do ponto de vista econômico, você tem liberais, você tem socialistas, você tem social-democratas, você tem trabalhistas, você tem nacional-desenvolvimentistas. Do ponto de vista de gênero, tem homens e mulheres, uma mulher negra do norte, uma mulher branca do sul. Ou seja, essa mesa talvez seja a mais representativa que eu me lembre desde a redemocratização em torno da figura do presidente Lula, nesse momento dramático da vida nacional. E nós estamos aqui para celebrar justamente a diversidade.
Estamos aqui para celebrar justamente as nossas diferenças. Porque, do lado oposto, o que existe é o autoritarismo que quer anular as nossas diferenças. E não existe democracia quando uma força política que está no poder quer anular as diferenças. As diferenças são justamente os fatores responsáveis pela promoção de consensos cada vez mais sofisticados, que atendam cada vez mais a esperança da nossa gente, do nosso povo. E nós estamos vivendo esse risco, e mesmo agora, a imprensa que relutou durante tanto tempo em chamar o bolsonarismo pelo nome, que é uma força de extrema-direita, agora consegue reconhecer que aquele que usurpou o nosso bicentenário, há pouco tempo atrás, ao invés de ser um dia de celebração da unidade nacional, os 200 anos do aniversário do Brasil, aquele que não se importou com a partida de quase 700 mil brasileiros, vai a um funeral por quem ele não dá a menor importância para fazer comício político, para, mais uma vez, desrespeitar a dor de uma família, para tirar proveito próprio. Essa pessoa usa desse expediente para conversar com quem? Com os governos mais extremistas do mundo, tentando formar uma coalizão de forças extremistas de direita que comprometem a democracia e a liberdade. Portanto, a pergunta que nos fazem de por que estamos juntos, ela é autoevidente, a resposta. Nós estamos juntos porque nós queremos preservar aquilo que nos é caro. Nós podemos divergir e, democraticamente, nas eleições, ouvir os clamores populares e o povo escolher o seu próprio destino diante das nossas divergências. É isso que nós queremos manter no nosso Brasil. O Brasil tem sido vítima de golpes e mais golpes. Foi o afastamento de uma presidenta legitimamente eleita, afastada ao arrepio do que diz a Constituição, um presidente perseguido e impedido de disputar as eleições de 2018, o que valeu ao Brasil e ao governo brasileiro uma condenação das Nações Unidas. Das Nações Unidas. Ou seja, nós violamos, inclusive, não só o direito nacional, mas o direito internacional. E agora chegamos, em 2022, em condições de recolocar esse país na trilha do desenvolvimento com justiça social e com muita liberdade. Nós estamos aqui em nome da liberdade. Nós estamos aqui em nome da democracia. É um dia histórico, porque é uma reunião de pessoas que formaram um juízo sobre a sociedade de forma livre e que querem preservar essa liberdade e não usurpar do povo o direito de escolher o seu próprio destino. Parabéns aos organizadores, é um orgulho muito grande estar na presença de pessoas tão ilustres e que dedicaram uma vida à causa pública. Obrigado. Queria saudar também a Rebeca Neto, da direção do PSOL, agradecer a presença, a Diane também do MTST, e agora a palavra ao presidente Lula. O Alckmin vai falar que ele não falou, já falei. Ele abriu. Mas ele na imprensa não estava aqui. Ah, não estava? Lógico que não. Não, então, desculpe, então é isso mesmo. Esse é o vice-presidente mais bem tratado e será assim durante todo o governo da história do Brasil. Então, com a palavra, o governador Alckmin, que na realidade iniciou esse processo de construção dessa frente numa atitude de espojamento, de visão política, de dignidade, coragem, e que foi muito importante e tem sido um colaborador extraordinário na campanha. Então, por favor, governador, Geraldo Alckmin, nosso candidato a vice-presidente da República. É que eu fui 2 vezes candidato a presidente, então posso falar 2 vezes. Né? Mas aí a Marina tinha que falar 3, né, Marina? Olha, aqui foi muito bem colocado que esse é um momento histórico. Quando o Brasil precisa, os democratas têm que estar juntos. E lá atrás, para redemocratizar o Brasil, estávamos do mesmo lado, né, para o Brasil sair do período da ditadura. Na nova Carta Magna,
na Constituição Cidadã, aliás, estava com o presidente Lula, lá elaborando a nova Carta Magna. Nesse momento, estamos unidos de novo, porque o Brasil precisa, é necessário. Nós estamos a 12 dias da eleição e vamos nos empenhar aí para que a gente possa ser instrumento de uma grande festa popular, instrumento do povo, da vitória da democracia, do crescimento da economia, da rede de seguridade social, da preservação ambiental. O presidente Lula sempre tem destacado 3 palavras: credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Credibilidade, estabilidade, previsibilidade. Crescimento com inclusão, não deixando ninguém para trás. Crescimento com estabilidade, a inflação não é neutra socialmente, e crescimento com sustentabilidade, preservando o meio ambiente. Estou muito feliz de estarmos todos aqui, e o Haddad foi muito feliz quando falou da pluralidade. Essa é a marca do Brasil, esse país continental, plural, com realidades tão diferentes, mas todos unidos com o mesmo objetivo. E gostei da história do açúcar, do Gandhi, né? Que as mudanças têm que começar por nós mesmos. Então, nós todos aqui, com desprendimento, estamos dando um exemplo, entendendo a gravidade e a importância para o povo brasileiro dessa mudança com o presidente Lula. Eu queria só também, terminando, para passar ao presidente Lula, explicar que nós convidamos todos aqueles que tinham se manifestado publicamente na defesa da candidatura do presidente Lula. E, evidentemente, a porta continua aberta para todos que quiserem vir, dos mais amplos setores da sociedade, porque é um momento que eu acho que fica muito evidenciado nessa reunião. Eu queria passar a palavra ao presidente Lula, que sempre foi uma liderança que constrói convergência, que escuta, que busca diálogo, exatamente o oposto de tudo que nós vemos hoje no exercício da presidência, do autoritarismo, da intransigência, da incapacidade de dialogar, de construir e respeitar o outro. E é por isso que permite, né, eleições tão duras que o presidente enfrentou e permite que um momento como esse seja construído, né? Quem trabalhou com ele sabe que eu digo exatamente o que é. É uma capacidade incrível de dialogar e de construir um processo democrático e plural. Então, presidente, por favor. Bem, primeiro eu queria agradecer ao Aloysio Mercadante, que é o coordenador do nosso programa de governo, que teve a ideia, junto com outros companheiros, de fazermos essa reunião no dia de hoje. Para mim é muita alegria e coisa muito prazerosa receber companheiros que há tempo eu não conversava. Faz tempo que eu não converso com o Cristóvão. O Boulos eu converso mais porque o Boulos está aqui em São Paulo. O nosso querido João Vicente fazia tempo que eu não conversava. O Haddad eu converso porque é candidato a governador. O Meirelles fazia tempo que eu não conversava. A Marina, passamos muito tempo sem conversar e conversamos muito a semana passada. A Luciana, fazia tempo que eu não conversava, conversei essa semana no Palanque, no Rio Grande do Sul. E o Alckmin, nós estamos conversando todo dia, porque nós estamos fazendo campanha junto. Por que um dia alegre para mim? É um dia alegre porque essa reunião aqui simboliza a vontade que as pessoas têm de recuperar a democracia no nosso país. E todo mundo sabe que a democracia não é um pacto de silêncio. Todo mundo silenciosamente vendo um governo governar. Não. A democracia é exatamente o contrário. É a sociedade se movimentando dia e noite na perspectiva de conquistar melhores condições de vida para o povo brasileiro, para mulheres, para homens, para aqueles que trabalham no país. É importante esse dia porque, se Paulo Freire fosse vivo, hoje ele estaria completando 101 anos de idade. Ou seja, a idade que eu pretendo ultrapassar. Eu
tenho um compromisso de que preciso viver, porque já nasceu o homem que vai viver até 120 anos. Quem sabe não seja eu. Então como eu sou um homem crente, como eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, eu tenho fé, eu estou na expectativa que seja eu essa pessoa, ou quem sabe um de nós aqui. Depois eu estou feliz porque essa reunião aqui, essa fotografia, ela simboliza a reconstrução do Brasil. Eu lembro, Meirelles estava comigo em Copenhague, num dos dias mais felizes desse país. Hoje as pessoas já esqueceram, mas eu penso que o Brasil viveu pouca alegria como ele viveu naquela conquista das Olimpíadas. Eu lembro da festa feita na praia de Copacabana, quando foi anunciado o Rio de Janeiro. Eu lembro a emoção que tomou conta de mim, do Pelé, de todo mundo que estava lá chorando. E, naquele tempo, a gente já era considerado a sexta economia do mundo. Esse negócio de sexta economia fez parte do discurso do Meirelles para convencer os delegados a votar no Brasil. E nós ganhamos aquilo de uma forma excepcional. Eu acho que pouca gente viveu um momento feliz como nós vivemos aquele dia. Depois da realização das Olimpíadas, necessariamente não foi a alegria que a gente imaginava ser, mas a conquista foi uma alegria muito grande. Segundo, os companheiros que cuidam de meio ambiente aqui, que cuidam do clima, sabem que nós vamos ter que recuperar quase tudo que nós fizemos nesse país. Nós vamos ter que recuperar o Instituto Chico Mendes, vamos ter que recuperar o IBAMA, vamos ter que recuperar a CNBio, vamos ter que recuperar o CONAMA, ou seja, coisas que eram elementares para que a gente tornasse a sociedade brasileira uma sociedade, sabe, preocupada com a questão do clima. Ou seja, eles destruíram, simplesmente destruíram, porque eles não acreditam nisso. Eles acreditam em outras coisas. E todo mundo sabe, sobretudo a Marina, que não é uma tarefa fácil reconstruir. Reconstruir o CONAMA, por exemplo, o CONAMA acho que tinha mais de 120 pessoas, a maioria das pessoas que eu nem conhecia, que não era indicada pelo governo, que era indicada pela sociedade. E é assim que tem que ser, porque o governo não é maior do que a sociedade, é a sociedade que é maior do que o governo. Então, a sociedade, muitas vezes, ela tem que criar instrumentos e mecanismos de fiscalização que possa até ser mais forte do que o governo. É com muita alegria que eu vejo aqui companheiros, Cristóvão, ligado à educação. Nós vamos ter que recuperar o que nós fizemos na educação. E não foi pouca coisa o que nós fizemos nesse país, e não foi pouca coisa o que eles destruíram. Desde investimento a laboratórios, a pesquisadores, ou seja, é quase que uma política de terra arrasada, porque eles não acreditam na educação como instrumento, sabe, importante para o país. E nós vamos ter que começar a recuperar a educação, e é importante afirmar que vai ter mais qualidade do ensino fundamental. Vocês viram o IDEB da semana passada, que é uma vergonha para esse país, a gente retroceder. Nós temos um compromisso que é quase que uma revolução educacional. Essa meninada que voltou para a escola mais despreparada do que quando começou a pandemia, porque não foi cuidada com carinho, com respeito por ninguém. A gente vai ter que continuar fomentando as universidades brasileiras, criando novas universidades. Universidade não é coisa para poucos, é coisa para muitos. Eles costumam dizer que tem apenas uma pequena parcela que tem que entrar na universidade. Para nós, tem que entrar. Todos que quiserem entrar têm que ter oportunidade de entrar na universidade. E isso significa dinheiro. Isso significa dinheiro. Mas esse dinheiro não pode ser considerado gasto. Tem que ser considerado investimento. É uma disputa que a gente tem que fazer com aqueles que acreditam que tudo que você investe para o povo é gasto. E tudo que você coloca para o empresário é investimento. Quando, na verdade, a educação é o retorno mais extraordinário que a gente tem
E não é medido financeiramente, é medido na qualidade da sociedade que a gente está criando, na qualidade das coisas que a gente produz, na nossa relação internacional, na nossa competitividade. Então, nós vamos ter que recuperar a cultura nesse país. A Lei Rouanet, para esse governo, é uma coisa, sabe, que não tem nenhuma valia. É jogar dinheiro fora. Porque um ogro como o Bolsonaro efetivamente não gosta de cultura. Porque a cultura é uma coisa que desperta o lado revolucionário do ser humano, o lado da conscientização política do ser humano. E a gente vai voltar a cuidar da cultura e fazer investimento, porque a cultura tem que ser vista como uma indústria de produzir riqueza e gerar emprego nesse país. A gente não tem noção quantos empregos pode gerar uma boa política cultural nesse país. Então é preciso que haja recurso mesmo. Haja recurso para que as pessoas possam participar. E mais importante é que, com a diversidade cultural do país, a gente vai ter que criar mecanismos para que o povo conheça a cultura do Brasil, não apenas a cultura do eixo Rio-São Paulo. O mundo cultural brasileiro é muito rico. E é preciso que isso seja espraiado por todo o território nacional e não apenas a gente assistir aquele, sabe, que os mandantes dos meios de comunicação querem que a gente saiba. Tem mais coisa no Brasil, e muito mais coisa no Brasil. Quem foi no Pará comigo e viu a reunião cultural, viu a riqueza cultural. Quem foi a Pernambuco comigo, viu a riqueza cultural do Nordeste brasileiro. E ainda não vimos tudo. Então, cada estado que você vai tem uma coisa específica. E muitas coisas específicas que ninguém sabe. Então, nós vamos ter que recuperar a cultura e fazer muito, mas muitos investimentos. A gente vai ter que assumir o compromisso com a questão indígena. Não é apenas demarcar a terra e deixar eles lá morrendo de fome. Além de demarcar a área indígena, a gente vai ter que cuidar para que eles possam desenvolver ao modo deles aquela região. É por isso que eu estou determinado a criar um ministério para os povos originários. Por que não ter um indígena ministro? Por que não ter um indígena cuidando da FUNAI? Por que não pegar todos o pessoal indígena que se formou em medicina e colocá-los para cuidar da saúde indígena desse país? Eu acho que no Brasil se costuma dizer tem muito ministério. Sempre falam isso. Há um discurso. Na verdade, você tem um conjunto de ministérios. Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Mulher. Sabe, você tem um monte de ministério que ele gasta muito pouco. E ele tem um resultado político extraordinário na organização da sociedade. E as pessoas que criticavam o ministério é porque queria que a gente criasse, na verdade, sabe, uma regulação paralela, sabe, ao ministério que eram as agências. Como é que é indicada as agências? Quantas pessoas tem nas agências? Quanto ganham nas agências? E quanto tem no ministério? Quanto ganham no ministério? As agências possivelmente gastam mais do que os ministérios. Na verdade, as agências foram criadas, e eu participei um pouco disso no final, para que o empresariado tomasse conta do governo. É isso. Porque a indicação passa pelo Senado, e todo mundo que já indicou sabe o quanto é difícil passar no Senado se não tiver interesses que não é o nosso. Então, companheiros, eu estou querendo chamar vocês para um desafio, sabe, que é muito maior do que apenas governar. Governar é uma coisa velha. Governar é uma coisa de alguém que senta numa cadeira e acha que é maior do que todo mundo. Nós vamos ter que mudar a palavra e dizer que nós não vamos governar. Nós vamos tentar cuidar desse país. Nós vamos tentar cuidar do nosso povo. Nós vamos restabelecer a palavra soberania na sua plenitude. Redefinir o papel de cada um, porque as instituições estão desmontadas, muitas vezes até desmoralizadas. Todo mundo sabe a briga que a gente vai ter,
para discutir esse tal de orçamento secreto. Todo mundo sabe que nós vamos ter uma briga, muita conversa, muita reunião, para que a gente possa resolver esse problema do orçamento secreto. Eu ia pedir, Stuquinha, para você mudar o microfone, porque o retorno aqui também não está funcionando. Então, uma coisa gravíssima, gente, até o debate à corrupção. Ou seja, no nosso tempo, está aqui o Meirelles de prova, está a Marina, ou seja, qualquer denúncia era apurada, era investigada. Qual é a diferença com o Bolsonaro, que diz que não tem corrupção? Ele faz um decreto determinando o sigilo de 100 anos. Ou seja, então não vai aparecer, porque a corrupção só aparece se for investigada. Só aparece se for investigada. Agora, quando você decreta sigilo de 100 anos, e esse sigilo é uma coisa que a gente vai ter que quebrar no primeiro dia, porque não é possível. O que tem para se esconder nesse país? Essa é uma eleição complicada, porque vocês percebem que a gente não discute programa de governo. O atual presidente, ele não vai na televisão para mostrar a coisa que ele fez, porque ele tem uma necessidade sanguínea de mentir. É uma coisa maluca. Ou seja, eu estou vindo agora, eu fui ao Pará, fui ao Amazonas, fui ao Maranhão, e fui ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Você não conhece uma obra feita por esse governo. O máximo que ele faz é pegar algumas coisinhas do parque e acabar, como o Rio São Francisco, que ele fez acho que 3%, e ele disse que foi ele que levou água para o Nordeste brasileiro. Quantas casas verde e amarela foram feitas? Quantas casas? Quantos empregos verde e amarelo foram criados? Ou seja, vive de contar mentira para a sociedade, vive de contar coisas que são irreais. Não existe nada concreto. O Brasil não estava acostumado a isso. Aqui todos nós vivemos, sabe, com divergências com outros governantes, mas a gente discutia coisas concretas. E hoje não. Hoje nós não discutimos coisas concretas porque o governo não discute coisa concreta, ele sente a necessidade de mentir. Então, o que vocês estão fazendo no gesto de hoje, companheiros, é assumindo um compromisso. E não é um compromisso com Lula. O que vocês estão fazendo é assumir um compromisso de que esse país vai voltar a viver democraticamente. A sociedade vai participar das principais decisões desse país. As conferências nacionais vão voltar a acontecer no país. Não é o presidente da República e sua assessoria que determina o que é bom para a sociedade. O que é bom para a sociedade, ela tem que determinar, e o governo tem que abrir espaço e criar canais de participação da sociedade. Eu, sinceramente, até agora só ganhei eleições no segundo turno. Mas não é porque eu gosto de segundo turno, eu sempre tentei trabalhar para ganhar no primeiro, sempre. Mas sempre havia alguém que não deixava eu ganhar. Então, é o seguinte, sabe? Eu outra vez estou trabalhando para ganhar no primeiro turno essa eleição. Cada gesto meu é na perspectiva de mostrar para a sociedade que eu quero ganhar. Obviamente que é uma eleição atípica, porque todos os candidatos, desde o atual presidente aos outros, estão numa briga mais forte contra mim do que contra o próprio candidato, o próprio presidente, porque eles não querem que eu ganhe no primeiro turno. Então, tem duas brigas. Um lado para derrotar o Bolsonaro, da parte dos meus adversários, para não deixar eu ganhar no primeiro turno. E eu quero ganhar, e por isso eu vou trabalhar. Eu estou muito feliz com o comício que nós fizemos em Curitiba. Vocês sabem que Curitiba tem uma coisa muito especial na minha vida. E o nosso retorno a Curitiba, com aquela multidão, gritando bom dia, Lula, boa tarde, Lula, foi uma coisa que eu acho que Curitiba não vai esquecer durante muito tempo.
Nós fomos ao Rio, a Santa Catarina, e um bolsonarista dizia: não venho a Santa Catarina, porque Santa Catarina é do Bolsonaro. Pois eu duvido que ele consiga fazer 50 motocicletas que leva a quantidade de gente que nós levamos no comício ontem em Floripa. Tinha mais gente do que habitante na cidade. Era muita gente, e muita alegria, e muita juventude, e muita mulher, e muito homem, e muita gente querendo democracia. Portanto, queridos companheiros da imprensa, se preparem, tirem título de eleitor, porque vocês serão chamados por esses companheiros que estão aqui a se decidirem no dia 2. Tá? Não precisa dizer para mim, eu não preciso saber que é secreto o voto. Mas, se quiserem resolver o problema, estou pronto a recebê-los de braços abertos. Obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras, por esse gesto de vocês. E até dia 2. E a primavera está chegando. Quarta-feira, primavera. Quinta-feira, primavera. Pois é, vai ser a primavera fabulosa, porque nessa primavera nós vamos consolidar a nossa vitória, gente. Um abraço, e nós temos que trabalhar, porque tem muito voto para ganhar ainda. Além do de vocês, nós temos os outros para ganhar aí fora. Um abraço. Eu queria só explicar uma coisa. A presidenta Gleisi não está, que eu acho que aquela emoção do comício de Curitiba, por tudo que ela passou te defendendo e todas as dificuldades, ela saiu dali com uma gripe muito forte. Eu não sei se era gripe ou era emoção. Eu acho que era muito mais emoção do que gripe. Então, é por isso que ela não está aqui, mas está apoiando essa iniciativa, evidentemente. Eu queria pedir agora, se vocês pudessem ficar todos de pé, para tirar uma foto aí, uma foto oficial, todo mundo de pé, e aí a gente encerra essa bela manhã. Pessoal, tá bom, presidente, que o Stuquinha está pedindo o nosso Spielberg lá para você cumprimentar cada um.